somos as Anas. Eu sou a Ana Bofim. E eu, Ana Carol. E sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui para dar continuidade mais uma vez à nossa saga Harry Potter, que continua a vento e vapor. O filme desta vez é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Exatamente. E o filme dessa vez começa, né? Ele está novamente na casa da família, mas não se passa dentro da casa da família, e sim no parque no bairro onde eles moram. E ele tá lá naquele balanço, né, do outro filme que quando deu a visão panorâmica, eu fiz o parque no meio do nada. E ele tá lá no balanço, bem ancho, bem nada, bem da dele, e chega o primo dele, né? Porque assim, o primo dele cresceu e virou, eu acho que não virou, ele se tornou mais do que ele já era, né? Chato. Aquele chato, cabuloso. E ele começa, né, pra ir lá e vem cá, porque não sei o que o Harry Potter não tem família ele, né? E tudo mais. E eu sei que enquanto tá esses insultos, ele chega com a vara, bota assim debaixo dele. Aí como ele já conhece, ele ficou com medo. Mas os amigos dele começaram a tirar onda. Só que ao mesmo tempo que ele coisou assim, os amigos dele começaram a tirar onda. Aí o céu começou assim, fechar, sabe assim, do nada, um escuro, um vento, um negócio assim, o fiopa. Aí o primo dele disse assim, Harry, o que foi que você fez? Ele fez, eu não fiz nada. Aí eu sei que o malandro corre e ele vai correr junto com o Harry também, né? Porque espera o negócio começar pra poder correr. É porque assim, não basta esperar o clima ficar pior, eles têm que esperar ficar pior pra começar a se salvar. Exatamente. E eles começando a correr, né? E o clima realmente como fosse chover e tudo mais. E eles entraram dentro de um túnel. Dentro desse túnel já tava molhado porque começou a chover. E começa, a gente vê que nas coisinhas que tem transparência, começa a congelar. Exatamente. E quando escurece e congelam, o que é? Os dementadores. Só que a gente não esperava que fosse eles. Eu esperava realmente que fosse outra coisa. Porque assim, ele está no mundo, né? No mundo comum, para os trouxas. E eles não podem, do mesmo jeito que o Harry Potter não pode utilizar a magia, né? Pra eles verem. Só que aí os dementadores aparecem, né? Pega primeiro o Harry. Aí o primo dele escorrega assim, o dementador pega ele e tudo mais. E o Harry vai brigar lá, vem cá, consegue usar o feitiço, né? Do patrono. E joga um pro lado do outro, só que o primo dele fica tipo... estado de choque. Exatamente. É tipo isso. Aí aparece a mulher lá que tá de olho, né? Aquela vizinha fuxiqueira, mas foi pra um bem. Leva ele pra casa. Quando chega em casa, o tio dele pergunta o que foi que ele fez. Ele disse que não fez nada, mas o menino tá em estado de choque, né? Porque os dementadores a gente sabe que eles sugam as memórias felizes. Então ele tá perturbado. A mulher diz por quê. E chega a coruja. A coruja, como sempre, está banada. Entrega o recado e diz que ele foi expulso por ter utilizado magia na frente de um trouxa. Só que aí a gente lembra que no outro filme ele usou também, né? E não aconteceu nada. E por que dessa vez está acontecendo? Ela entrega o recado, a coruja vai embora. Eles vão pro hospital, né? Com o sobrinho dele, com o primo dele e tudo mais. E chega a gangue. Que vem liderado pelo professor Olho Torto, lembra? Exatamente. Só que o verdadeiro dessa vez. E pega ele e leva pra casa, né? E lá na casa tá o Sirius Black, tá o... toda a galera, né? A família do Rony. Meio que tendo uma reunião, né? Eles estavam tendo uma reunião justamente o porquê do Harry ser expulso. E por qual motivo, né? Tudo isso estava acontecendo justamente em relação ao Harry. E até porque tem pessoas que ainda não acreditam que o Voldemort voltou. Não, ele encontra a Hermione, ele pergunta o que é aquela casa. Fala que ali... o centro secreto. Isso que da Ordem da Fênix. O Voldemort não. O Dumbledore fundou. Criou antes de o Voldemort se rebelar. Então é lá meio que escuro e tudo mais, pra eles se reunirem e fazer o que eles tinham que fazer. E daí, né, quando ele tá na casa, que ele vai descansar pra poder ir pro ministério, né? Pro ministério ter o julgamento, ele acaba tendo a primeira visão, né? Na verdade, não é sonho, vem em forma de sonho, né? Com o Voldemort. Exatamente. Sobre as coisas que o Voldemort tá fazendo. Porque a gente sabe que ele tá ligado ao Voldemort por conta do sangue, né? Quando o cara de rato lá foi fazer, esqueci o nome dele agora, foi fazer o feitiço, ele botou o sangue do Harry. Então o Harry tá conectado
ao Voldemort. Inclusive, o Voldemort já tinha tentado matar ele e sobreviveu, enfim. Não só o sangue, né, mas a marca que ele tem na testa, tanto é que ela sempre dói. Quando ele tá por perto, né? Exatamente, ou alguém assim do tipo, dói é porque eles estão ligados de alguma maneira. E daí amanhece, ele acorda e já amanhece o dia e eles vão para esse negócio que eles vão ter o julgamento. Só que o julgamento ele foi adiantado justamente para o professor Dumbledore não aparecer. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque o Dumbledore ela apareceu mesmo assim. Exatamente. E deu um fechamento, viu, minha gente? E daí já não é mostrada a questão de política, como funciona. É apresentado uma nova professora que vai ser a professora das magias diferentes, né? Porque todo filme tem que ter uma. E daí o Dumbledore começa, tem a professora chata lá, começa a combater e tudo mais. E vai um diz uma coisa, outro diz outra. Tudo muda, né? Nesse vai no vai. Quando o professor Dumbledore fala, né, que desde quando eles faziam esse julgamento para um adolescente que usou magia indevidamente. Exatamente. Indevidamente não, ele se protegeu, né? Mas já que eles estão achando que é indevido, enfim. Aí todo mundo se cala, né? Todo mundo fica pianinho, porque todo mundo bota os parafusos pra pensar. Né? Então aí ele vence, obviamente, e ele fica como suspeita? Fica. Mas ele foi liberto, né? Foi livre. Depois do julgamento, do Harry tenta falar com o Dumbledore e o Dumbledore vai embora. Fiquei tão triste pelo Harry nessa hora. É porque ele realmente não poderia conversar muitas coisas, né? Inclusive, não só dessa vez, mas ao longo do filme, a gente vê que o Dumbledore rejeita o Harry várias vezes, né? Então, assim... E tipo assim, ele tá escutando, mas ele tipo, finge que não tá vendo e simplesmente a gente entende, só que o Harry acaba entendendo só lá na frente. Não entende agora, mas... E daí, né, o Harry, quando ele vai pra Hogwarts, ele tem outra visão. Porque ele tá tendo muita visão frequente. Com o Voldemort novamente. E normalmente é as mesmas, né? Às vezes alteram alguma coisa, tipo assim, perdido, mas ou o contexto geral é a mesma. É a mesma. Acrescentando, assim, pequenas partes. É como se fosse... previsão, sabe? Pequenas partes vão aumentando ou mudando só de ângulo pra ver outras coisas, né? Até porque ele fica em dúvida como que ele tá representado, se é ele realmente ou se ele tá vindo, porque normalmente a visão ele é visto de cima, né? Então como que ele tá ali de cima, sabe? Então, e daí a gente parte, né, para apresentações, porque todo início de ano a gente sabe que tem apresentações, o jantar, né? Principalmente do novo professor das artes ocultas. E a professora desse ano é a enjoada lá que apareceu no julgamento, né? Que foi mandada justamente do ministro pra vigiar a escola. Ficar de olho, né? Pra ver como é que anda a movimentação. Ou seja, o ministério quer se meter na escola. Sim, ele quer. E, né, gente, ganhar o novo ranço. Porque, gente, que mulher. Ela fala... Até a risada dela é dá ranço. O interessante é que assim, o Dumbledore apresentando ela e ela fica... que ela quer falar a fim da força. Exatamente. E ela não sossegue enquanto não fala, gente. Isso. Totalmente desnecessária. Essa mulher foi... Gente, ela abuçou. Inclusive, o pior da gente. Inclusive, ela diz assim: estou aqui para botar coisas, ordem no lugar do que deve ser colocado, o que já está vai continuar e o que não vai ser colocado no lugar. A gente já vê que vai ser E nessa apresentação, né, o professor Dumbledore fala que o Harry não vai poder estar lá no momento porque ele tá de licença. Ele só não fala o porquê. Tem algo de errado aí? Será? Tem. Com certeza. Nada acontece por acaso. Depois que termina o jantar, eles vão se arrumar. Ele pergunta aos amigos como que foi as férias. Por quê, né? Aí os amigos ficam tudo... Ficam com raiva, tira onda, não acredita nele por conta da questão do nome que não deve ser pronunciado e tudo mais. Só para quando o Rony chega e fala que sim, acredita nele, que ele tá falando a verdade. Aí todo mundo fica tipo assim... E ele sai mais o Harry, né? E daí a gente vai para a primeira aula, que é a aula da Chatonilda. Isso, né, minha gente? E como a gente não podia esperar menos, ela já botou, né, toda a regra com aquele livro dela maravilhoso, que é o livro do ano, né? Pra ser trabalhado. E não trabalharemos magia, gente. É tipo, a aula é de
de magias ocultas, né? Pra descobrir e saber. Não, mas é só Ela teoria. A teoria tá vai muito bom. Vale tudo. Porque na cabeça dela, Na cabeça dela não, do ministério, né? Porque ela tá ali pelo ministério. Exatamente, mas na cabeça dela também, que ela faz parte do ministério, então olha só. Eles acham que eles estão criando como um complô pra invadir o ministério, tomar força, então por isso que ela disse que não vai ensinar. Aí o Harry começa a debater, aí ela disse que ele está de detenção. E na detenção... Ela manda ele escrever a frase "não conte mentiras" várias vezes até que ele se convença. Mas ele não sabia que tinha um elemento surpresa, Porque gente. ele diz, vou pegar a minha pena. E ela fala, com essa não, vou lhe dar uma especial. E ele diz, mas a senhora não me deu a tinta. Ela fez, ela não precisa de tinta. Aí ele começa. Quando ele escreve a primeira frase, quando olha a mão, a frase que ele escreveu no papel por conta dessa caneta aparece na mão. Aí eu já disse logo, isso é uma tortura, minha gente. Exatamente. Vamos denunciar. Que é justamente quando o Harry conta pra Hermione, ela fala, só que aí ele faz não precisa. Ela tá tentando convencer a ele a entregar o Dumbledore, só que ele não quer e diz que pode ficar pior. E realmente, nada pode ficar pior quanto não deva piorar. Olha. Filosofou agora ela. Daí eles vão, né, para o almoço, né, na refeição que eles têm e tudo mais. E tem a questão do embate entre a Chatonilda primeiro. A Chatonilda e com a Minerva, porque a Minerva ela não concorda com os métodos dela. E nessa briga das duas, aí é quando ela fala, realmente, o ministério precisa urgentemente intervir, que isso, que aquilo, que o menino tá muito mal acostumado, que, enfim, essas coisas da cabeça dela e do ministério. Que logo ela é a nova inquisitora, né? É quando ela começa a colocar regras. Começa a botar aquelas placas, né? Toda hora tem uma placa placa nova. Ela é agora maior do que todo mundo, mas é abaixo do Dumbledore. E daí ela começa a fazer várias entrevistas com todos os professores pra saber o professor que serve, na opinião dela, pra continuar dando aula ou não. E daí ela pega e meio que envergonha aquela professora, né, daquelas... De clarividência. Isso. Ela vai ter esse embate, né, com a Minerva, vai atrapalhar de novo e ela fala que não, que ela já ensina lá há 14 anos. E que lá é a casa dela, que não expulsasse ela de lá. E o Dumbledore chega na hora. Aí ele diz que não, e ela diz assim, mas eu tenho o poder de demitir professores. Aí ele fala que ela realmente tem o poder, mas a autoridade maior é ele, e ele tá dizendo que não. Não de expulsar os professores das próprias casas. Exatamente. E daí ele vai embora. Aí é nessa hora que a gente vê que o Harry mais uma vez é ignorado. Porque ele tenta chamar pra conversar e o Dumbledore simplesmente vai embora. E soma assim, sumiu, evaporou-se. É o Dumbledore, né? Ele pode. Aí depois daí é onde a Hermione para e olha e diz que eles precisam com urgência de um local pra que eles treinem, né, a magia, porque senão não vai conseguir fazer nada. Um bruxo que não consegue fazer uma magia não é um bruxo, né? Ela começa a recrutar pessoas, né, pra fazer isso, e que eles precisam de um professor. E ela tem ideia de botar o Harry como professor, até porque tem que ser eles mesmos. Enquanto isso, a menina está de olho. Manda os capagazinhos dela. Aqueles jus contra. Exatamente. Fica de olho na movimentação. E como tá ali. E toda hora surgindo uma regra nova. Exatamente, né? Porque aí tá todo mundo, ela acha que eles estão tramando alguma coisa, aí bota uma regra. Aí tá outra hora, tá todo mundo, ela bota uma regra. E disse, até chegar um ponto que ela disse que nenhum pode ficar perto do outro a mais do que 5 centímetros, né? Alguma coisa do tipo. E daí o Neville, ele descobre a sala precisa, que aparece assim, e o nome já é autoexplicativo, né? A sala precisa, a sala que aparece quando precisa. Exatamente. Então, como eles precisam de um local para treinar, a sala precisa exatamente o que eles precisam. Que tem de tudo, né? E o que você, obviamente, o que precisar, não só o local, né? Mas o que eles precisarem dentro da sala, ela vai fornecer. E quem tá dentro não vê, né? A movimentação de fora, e quem tá fora não vê a movimentação de dentro. Exatamente, que é a melhor parte. Até porque quando eles entram, né, tudo fica como se fosse uma parede normal. Que inclusive o faxineiro vai tentar seguir eles e ver eles entrando
Só que depois não vê ele saindo porque ele sai por outro lado e fica nessa movimentação. E daí, né, começa a parte boa, que é o Harry ensinando a sequência de todos os feitiços. Ensina o patrono, ensina... quem são os... feitiço base pra uma... E que ele já usou, né? Que funcionou. São feitiços para proteção deles, se acontecer alguma coisa eles saberem utilizar, né? Então ele treina até o menino que descobriu a sala que todo o feitiço que ele faz meio que dá errado, começa a dar certo, exatamente. Minha gente. E aí a gente fica feliz porque além do Neville, que tinha dificuldade em fazer os feitiços, as outras pessoas também começam a se desenvolver. A Galeguinha, o próprio Rony, né? A Hermione. Exatamente, os gêmeos. E com essa nova escola, né? Que ele é o professor. Ele pega intimidade com a menina lá que é a paquera dele. A Cho. Eles se beijam. Tem uma proximidade maior, sabe? Assim, sim. Que a gente pensa até que vai acontecer. Que inclusive depois ele falando com o Rony e com a Hermione, aí ele pergunta como que foi, aí ele faz... Foi molhado. Aí ele fez, Harry, você não sabe nem beijar, Harry. Como ele soubesse, entendeu? Mas tudo bem. E eu acho que assim, gente, a gente tá prestando atenção no filme, está. Mas a gente também está prestando atenção nos trejeitos que os dois, que eu sei que você sabe de que eu estou falando, o Ron da Hermione, estão tendo. Tem umas conversas meio estranhas, né? Umas proximidades também. No último filme ele já ficou com ciúme porque ela foi com o outro. Dessa vez estão agindo diferente, como se tivesse acontecendo algo debaixo dos panos, mas ainda não mostrou exatamente o que é. Mas a gente já imagina, né, minha gente? Exatamente. E daí, uma dessas noites, né, o Harry tem uma visão. Só que essa visão é diferente da que eles estavam tendo, né, que ele estava tendo. Nessa visão, o Harry tá como se estivesse atacando o pai do Rony, né? Aí é quando ele corre no meio do tudo e vai até o Dumbledore pra avisar e tudo mais, porque aquilo realmente pode estar acontecendo. E realmente aconteceu, né? O pai do Rony foi parar no hospital porque ele estava sendo atacado pelo Voldemort. E daí, né, quando ele fala antes de olhar e tudo mais, o Harry acaba gritando com o Dumbledore. O Harry gritou com o Dumbledore. Menina, levava uma luvada que ele ia parar logo. Não, mas dessa vez foi necessário, minha gente. Até eu estava querendo que ele fizesse isso. Exatamente, porque ele estava ignorando, né? E daí o Dumbledore chama o Severus pra explicar pra ele o que é que estava acontecendo. E aí é quando o Severo explica toda a situação, né? Por causa da ligação que ele tem com o Voldemort. Eles descobrem aí que ele tem essa ligação. E que ele vai treinar a mente dele para se fortalecer, para que o Voldemort não use isso contra ele. É que a gente descobre mais na frente que é para não ser dominado. Porque como a gente sabe, o Voldemort tem o poder de manipulação. Então, ele treinando a mente do Harry, ele não... O Voldemort não vai conseguir colocar imagens falsas nem manipular o Harry para que faça alguma coisa que ele queira. Então começa o treinamento, é bem interessante. É torturante, minha gente. E aí é quando eu assistindo o filme, e aí eu lembrei, gente, ele é só um garoto. Ele é só um garoto que tem uma responsabilidade enorme, muito grande, e tá passando por muita coisa ao mesmo tempo. E tipo assim, eu sei que era necessário, mas era muito pesado. É tipo um garoto sofrendo tortura psicológica. Mas pra fortalecer o psicológico pra que ninguém o domine. Tipo assim, ele é só um garoto de 14 anos. E daí, né, parte para as férias e o Harry vai pra casa do Sirius. Quando chega lá, eles começam a conversar e por conta dessa ligação, o Harry meio que tá ficando com raiva com mais frequência. Aí é quando o Sirius explica a questão da ligação e sobre essa raiva crescente. Diz que ele é uma boa pessoa. Que ele não é uma pessoa mal. Ele tá se tornando assim por influência do outro. Por isso que o treinamento do professor é tão importante, por conta disso. Pra fortalecer, porque se ele longe já tá influenciando, imagina ele perto. E é aí que ele tem uma conversa bem filosófica, minha gente, que eu achei bem profunda e necessária, sim, né? E eu achei, sabe, um ponto de paz em meio ao caos que ele tava vivendo. Porque, tipo assim, ter o Sirius, que é
infelizmente, a única família que ele tem, né? É, que ele gosta, que é o padrinho dele. Gera uma tranquilidade, sabe? Em meio ao caos, os ataques, as coisas, tudo que ele tá vivendo. E eu achei isso bem legal, o filme retratar. E aí é quando ele também fala da questão em que as pessoas não é totalmente mal ou totalmente bem. Ela tem os dois, só que assim, qual deles você vai se deixar dominar? De acordo com a nossa personalidade, família, decisões, isso é influenciável. E aí, depois que ele retorna das férias, que volta pra Hogwarts, ele descobre que o Hagrid voltou. E ele vai lá falar com o Hagrid. Né? E aí, quando Hagrid fala o motivo do afastamento dele. Na verdade, ele mostra o motivo do afastamento dele. E, gente, eu fiquei com pena. Que eles estão tentando... Ele foi convencer as criaturas mágicas a lutar junto com a escola. Só que assim... As criaturas, do mesmo jeito que receberam a proposta dele, recebeu também do Voldemort, né? Fez isso, né? Porque, obviamente, ele já tá se preparando, que, obviamente, vai acontecer uma guerra, né? Porque quando o Voldemort realmente se revelar pra todo mundo, vai ser uma guerra, com certeza. Basicamente, entre o bem e o mal. E daí já mostra que alguns prisioneiros de Azkaban estão sendo soltos. E mostra a prisão. E agora eu entendi porque o povo não escapa dali, né? É um triângulo no meio do nada. E daí a gente descobre que uma das mulheres de lá, que é me focado nela, né? É prima do Sirius Black. Então, assim, a gente sabe que isso não vai dar muito bom. Como eu comentei, né? É uma parte podre da família, né? Tem que ter. Tem. É de consideração, mas é uma família ainda assim, né? Daí, né, mostra o Harry ensinando o pessoal, só que quando ele está ensinando, começa um badeio. Bum, bum, bum. E ele faz o que é isso? Aí que finalmente o pessoal estava se desenvolvendo, tava todo mundo fazendo e certinho. A professora lá, Chatonilda, descobriu porque a menina que o Harry gostava entregou. Então ele descobriu, eles vão olhar o que é, aí pela uma brechinha no negócio lá, a gente vê ela fazendo e faz com força total, estoura tudo. E daí vê que todo mundo tava lá se reunindo, coisando, e ela faz, então realmente vocês estavam treinando sem a minha autorização. E bota todo mundo no castigo. Já corta, né? Porque ela tem a certeza de que o Dumbledore, né? A escola tá fazendo um complô contra o Ministério. Então o Ministério vem e tudo mais, enfrenta o Dumbledore e manda prender. Aí ele fala assim... você está esquecendo de uma coisa. Eu não vou para a prisão. Aí a Fênix vem e foge em grande estilo. Bacon. E daí, quem fica no lugar do Dumbledore? A bonitinha lá. Então agora ela tem aquela sala lá grandona, que ela tá sentada tomando chazinho num trono, né? Porque ela jura que é uma rainha. Ela tá na sala, né? Dando edição pra todo mundo, sentada lá no trono dela e tudo mais. E daí eles começam a escutar uma zoada. Quando começa a escutar uma zoada, ela vai e chega um negócio bem assim, faz tchum. Aí ela... Aí o gêmeo chega, minha gente, mas faz uma zoada. Mas foi uma gazarra que eu achei tão bem feito. E o último sai estourando todos os vidros daquelas regras que ela botou. E cai tudo. E eu amei a nova decoração. Também. E até os professores, minha gente, na baixa comemorando. Claro, então, porque ninguém aguentava mais a tirania dela. Sim. No meio da confusão lá, o Harry tem outra visão. Que mostra o Sirius, né, sendo atacado pelo Voldemort. A Hermione fala que pode ser uma visão meio que de pegadinha, mas é meio que pra comprometer a visão do Harry, pra entregar realmente o que ele queria. Aí ele faz, mas a gente não pode fazer nada, a gente tem que fazer isso, aquilo, e vai pra essa confusão todinha. E daí a chata leva a Hermione e o Harry lá pra sala delas. A Hermione... Conta, Harry! Contar o quê? A arma secreta do Dumbledore. E ela vai, a Hermione, a bucha e o Harry pra floresta, né? Dizendo que tem umas coisas lá e tudo mais. Que eu achei que seria o gigante que ia aparecer, porque o Hagrid já tinha mostrado que o gigante é a única família viva que ele tem. E que independente do que acontecesse, era pra cuidasse dele. Exatamente, que era uma criançona, um bebezão, só porque era grande. E só que quando chega lá, mostra que a corda tá cortada, né? A corda que ele tava segurando. Aí ela faz, você não tem um plano, você não tem isso, né? Porque não sei o quê.
E aparece Os centauros. Exatamente. Aí começa a atacar vem da cada vem e levam. Aí fica na mão do Harry, aí ela faz, diga Harry, que era só uma brincadeirinha. Aí ele fala. Aí a gente tá sentindo de alma lavada nessa hora, ele faz, eu não posso mentir. Exatamente. E eles levam ela, foi satisfatório. Foi. Eu queria que mostrasse mais coisas, mas... Sim. O ser humano ruim dentro de mim queria que torturasse ela. A gente sabe que isso aconteceu, mas não foi mostrado. Né? E a gente queria que ver. Mas acontece de que eles precisam voltar porque eles precisam achar a bola de cristal que tem a profecia completa, que inclusive o Voldemort estava procurando porque ele também queria, porque a visão é dos dois. Né? E eles vão até o ministério. Exatamente, de novo, e entra lá numa sala enorme, assim, e tudo mais. Vai a galera toda, viu? O complô todo. E acha, assim, a sala e acha a bola também. Quando ele acha a bola, né? Ele acha a bola e tudo mais, a bola fala da profecia. Na profecia fala que só um deles pode sobreviver. Então, se o Harry viver, o Voldemort tem que morrer. E se o Harry sobreviver, o Voldemort morre. Quem que aparece lá? Os seguidores dele, né? Primeiro aparece o Lúcio. O Lúcio. Aí eu já sabia que era o Lúcio, ele tira lá, enfrenta e fala aquelas coisas bonitas. E aparece os outros seguidores, né? E vai meio que fechando pra eles ficarem ali encurralados. Só que a galera está preparada dessa vez, gente, e usa todos os feitiços ensinados. Exato. E fazem com êxito até, né? E começa. Mas aí são encurralados. Exatamente. Novamente. E sai tudo mais. E nessa hora que eles é encurralado, a irmã do Rony usa um feitiço lá, minha gente, que sai derrubando tudo. E eles perna pra que te quero. E pula, consegue sair, né? Pula numa porta que eles caem onde tem um portal. E nesse questão, eles começam a lutar com os seguidores, tá? A mulher lá que é prima do Sirius Black e tudo mais. Quando eles estão meio que encurralados, aí aparece a galera da emergência. Que no caso é a Ordem da Fênix. Isso, né? que é o professor lá com os olhos, a menina que muda o cabelo de acordo com... A galera toda. Até o professor Lupin tá no meio, né? E começa a briga e tudo mais. Harry vai e defende o Sirius também. E daí acontece... Fica até bonitinho os dois lutando juntinho, né? Mas aí acontece uma coisa trágica, gente, que eu estou tentando por isso que superar. Por isso que eu estou de luto. Eu não estou de preto, mas eu estou de luto também. Que é tipo assim, bem repentino, não deu tempo de pensar. Quando ele achou que ia pensar, já foi, né? A mulher vai e lança o feitiço, o famoso feitiço. Exatamente, que é o da morte. Aí ele para assim, entra no portal, né? E some. Gente, foi menos questão de um segundo. Foi. Tudo aconteceu muito rápido. Exatamente. E aí o Harry entra em desespero, né? Aí pega e vai querer matar ela e começa, aí ela se assusta. E daí, quando ele tá lá, né, o Voldemort começa, mata, porque ele sabe que se a partir do momento que ele entrar na cabeça do Harry e o Harry se corromper, acabou. Tipo assim, se ele naquela hora matasse ela, ele ia dar espaço totalmente corrompido pra ele. Exatamente, e ele ia poder tipo assim, foi uma decisão muito difícil pra todos nós, porque eu queria realmente que ele matasse, mas se ele matasse, ia sucumbir ao Voldemort, então ele tinha que resistir. E meu Deus, você não pode fazer isso, embora eu quisesse que você fizesse isso pelo Sirius. E daí, a gente tava pedindo realmente, mas aí o professor Dumbledore aparece. Começa a lutar com o Voldemort. Minha gente, a gente nunca viu ele em ação, a gente esperou o quê? Agora. 5 filmes pra isso acontecer. Exatamente. E aconteceu, minha gente, ele dando lá uma gente, e é aquele combate todo. E vai pra lá, e vai pro outro, e uma luz, aí começa uma coisa, aí vai outra. Até que ele lança o feitiço que quebra todos os vidros, daí o Voldemort se aproveita dos vidros, mete nele, só que vira meio com uma poeira, né, um pão, alguma coisa lá do tipo. E o Voldemort vai pra onde? Pra dentro do Harry. Começa a passar as lembranças boas dele, porque
o professor Dumbledore começa a dizer: resiste a Harry, resiste a Harry. E é quando a gente entende por que o Dumbledore autorizou o Severus a treinar a mente dele. E é por isso que é tão doloroso, porque ele precisa resistir. Só que aí vai ficando mais complicado e aí ele começa a ter outras lembranças. Isso, que no caso inclui os amigos. Dos amigos. E é aquela questão, aí é quando ele começa: Você é fraco. Você é fraco porque você não tem a coisa mais importante da vida, que é a família e amigos. E eu tenho. Aí ele fica com uma raiva, minha gente. Porque antes disso, ele fica acusando o Harry de ser fraco. Isso. Mas na verdade, quem era fraco é ele. Porque ele não tem ninguém. E tipo assim, gente, eu tava doida pra que ele lembrasse sobre isso. Que ele não é fraco. Exatamente. Que ele é super forte. Tipo, ele é um garoto, cara. Novamente eu vou tocar nessa tecla. Ele é um garoto e enfrentou tudo isso. Ele não era fraco. Ele só se achava fraco. Exatamente, mas ele era forte pelo tempo que ele tinha, pelas amizades que ele tinha, que apesar do Sirius ter morrido, né, que era a única família de sangue que ele tinha viva, mas ainda assim eles tinham os amigos. Então aí meu irmão, ele fica revoltado no nível. E realmente, gente, a frase do ápice que eu amei, que o Voldemort levou na cara, foi: eu tenho pena de você. Exato. Gente, eu me senti de alma lavada. Aí aparece o pessoal do ministério e mostra o Voldemort lá e ele some. E ele faz, realmente, ele voltou. Aí deu vontade de dar na cara daquele juiz. Toma, gente. distraído. Você não disse que não tava? Agora aguenta a consequência. E daí, né, começa a ter várias reportagens. Voldemort votou, ele votou, porque não sei quem votou e a gente não acreditou. Que fulano foi inocentado, que Harry tava certo, que o Dumbledore tava tentando proteger. E daí, né, eles voltam, retornam pra Hogwarts. O Dumbledore fala com o Harry, né, o motivo dele ter se afastado do Harry, que era justamente pra tirar a atenção do Voldemort de cima do Harry. Só que mas não adiantou, né? Querendo ou não, a gente sabe que ele tá ligado, que ele é atacado uma vez ou outra, e agora a gente precisa seguir as cenas dos próximos capítulos. Porque eu ainda não agora superei. Eu quero ver, porque eu acho que agora que começou a guerra, menino, vai ser uma guerra atrás de outra, porque todo mundo agora sabe que ele voltou. Até então ele tava por baixo dos panos. Agora ele não está mais, né? Então ele vai ter que atacar de frente. Mas eu ainda não vou superar esse filme. Gente, eu tô muito triste, cara. Depois de tanto, sabe, relances de felicidade entre os dois, que eu achei que ia dar certo. Ele tava até interessante, né? Aí vem essa tristeza, gente. E aí, gente, o que é que vocês estão achando de acompanhar, né, conosco? Tô basicamente toda semana essa saga. Você já assistiu, não assistiu? Lembrou de muita coisa ou você não lembrava? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e saber o que é que você tá achando. Porque E não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, porque a nossa família cresce cada dia mais. Nos segue lá no Instagram e, obviamente, se você não assistiu as outras partes, vai estar aparecendo aqui. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!